Eu matei o meu padrasto com as minhas próprias mãos, e cada segundo daquele ato me assombra como um vinho tinto derramado no chão de pedra de Alfama. Não foi por ódio cego, mas por uma justiça que a lei portuguesa, com suas teias de burocracia e silêncios cúmplices, nunca ousaria tocar. E o pior? A minha mãe, essa mulher de cabelos grisalhos e mãos calejadas pelo mar, ainda me olha nos olhos e sussurra que eu sou a vilã da nossa tragédia familiar. O sol de Lisboa entrava pela janela da cozinha como uma lâmina afiada, cortando as sombras que se acumulavam nos cantos da nossa casa antiga no bairro Alto. Eu estava de pé, com o coração batendo como o sino da igreja de São Roque em dia de festa, segurando o envelope amassado nas mãos trêmulas. Dentro dele, fotografias granuladas, relatórios policiais de Faro datados de 1998, e um depoimento juramentado de uma mulher que eu nunca conhecera, mas cuja voz ecoava na minha mente como um fado melancólico. O padrasto, aquele homem de bigode grisalho e sorriso fácil que cheirava a tabaco e a mar, tinha um passado que federia mais que o cheiro de sardinhas queimadas no São João. Mãe, senta aqui. Preciso te contar uma coisa que vai mudar tudo. Minha voz saiu rouca, como se eu tivesse engolido cacos de vidro. Ela estava lavando a louça, as mangas arregaçadas do vestido florido encharcadas, ignorando o mundo lá fora onde os elétricos rangiam subindo a colina. O meu padrasto, o João, ou melhor, o João Mendes, como eu descobrira nos papéis, estava no quarto, ressonando após o almoço de bacalhau à brás que ele devorara com o apetite de quem esconde voracidade por mais do que comida. Ela secou as mãos no pano de prato bordado pela avó, virando-se devagar. Os olhos castanhos, iguais aos meus, carregavam aquela fadiga eterna de quem criara uma filha sozinha após o pai me abandonar para as ondas do Atlântico. O que foi agora, Ana? Mais uma das tuas histórias de jornalista. Eu tenho trabalho na costureira amanhã cedo. O tom era paciente, mas cortante, como o vento do norte que varre o Douro em invernos rigorosos. Eu empurrei o envelope pela mesa de madeira lascada, onde copos de vinho do Porto ainda sujavam o tampo da noite anterior. Não é história. É verdade. O João. Ele não é quem diz ser. Antes de te conhecer, em Setúbal, ele agrediu uma mulher. Gravemente. Há testemunhas, processos arquivados porque ele fugiu para o Algarve e mudou de nome. Olha isto, mãe. Por favor. O silêncio que se seguiu foi mais pesado que o ar úmido de julho em Lisboa. Ela pegou o envelope, folheando as páginas com dedos hesitantes, o rosto endurecendo como a casca de uma romã madura. Eu via o conflito dançando nos seus olhos, amor por aquele homem que a salvara da solidão após anos de viúva, versus o instinto maternal que eu esperava que a fizesse vomitar a bala da traição. Mas então, ela dobrou os papéis de volta, empurrando-os para mim como se fossem lixo do mercado da Ribeira. Chega, Ana. São mentiras antigas, fabricadas por quem inveja a nossa paz. O João me ama, cuida de nós. Tu vês fantasmas onde não há. Vai trabalhar no teu jornal e deixa os mortos em paz. Ela se levantou, beijando a minha testa com lábios frios, e saiu para o quintal, onde as roupas secavam ao sol como bandeiras de rendição. Eu fiquei ali, o peito apertado como se um punho invisível o esmagasse. Como ela podia? Eu, aos 28 anos, repórter no Diário de Notícias, cavocando arquivos poeirentos por meses, seguindo pistas de um informante anônimo que jurava conhecer o passado sombrio dele. Tudo por ela, pela mulher que me ensinara a bordar e a rezar à Senhora de Fátima. E agora, ela escolhia ele, um estranho com mãos que, eu suspeitava, haviam apertado gargantas em noites escuras de província. Naquela noite, deitada na cama estreita do meu quarto de solteira, ouvi-os rindo na sala ao lado. Risos baixos, íntimos, como o som de ondas lambendo o cais do Sodré. Meu estômago revirou. Eu me levantei, pegando o telefone, e disquei para o meu terapeuta em Belém, o Dr. Almeida, que atendia chamadas noturnas para casos como o meu, filhos de mães que negam o óbvio. Ana, respira. O que sentes agora é raiva legítima, mas age com cuidado. Em Portugal, as famílias são como oliveiras antigas, raízes profundas, mas frágeis ao machado. Sua voz era calma, mas eu via o abismo se abrindo. Raiva. Não, era algo mais primal, um fogo que queimava devagar, como o sol poente sobre as colinas de Sintra. Os dias seguintes foram um tormento disfarçado de rotina. Eu ia ao jornal, escrevendo sobre escândalos políticos no Rossio,
mas minha mente vagava para o envelope escondido debaixo do colchão. O João notava a minha frieza, pescando com aqueles olhos de raposa durante o jantar. Problemas no trabalho, Ana. Uma moça bonita como tu devia estar dançando fado no bairro alto, não remoendo tristezas. Seu tom era paternal, mas havia um brilho predatório, como o de um tubarão no Tejo. Eu sorria, forçando as palavras, nada que um copo de ginginha não cure. Mas por dentro, eu fervia. Comecei a segui-lo. Manhãs de sábado, eu o via saindo para o mercado da Baixa, mas em vez de frutas frescas, ele parava em bares escondidos na moraria, sussurrando com homens de rostos marcados por vidas duras. Uma vez, ouvi fragmentos, aquele caso em Faro. Enterrado, mas se revirarem. Meu coração acelerou. Ele sabia que eu sabia. A minha mãe, ela flutuava entre nós como uma névoa do Douro, costurando vestidos para noivas que sonhavam com casamentos na sede de Lisboa, alheia ou fingindo ser. Ele é bom para mim, Ana. Depois do teu pai, que me deixou com nada além de dívidas e um bebê, o João me deu estabilidade. Não estragues isso com fantasias. Fantasias. Eu queria gritar, mostrar-lhe as cicatrizes invisíveis que eu imaginava naquela mulher de Faro, uma costureira como ela, quebrada por um homem que prometia amor e entregava punhos. Mas as palavras morriam na garganta, sufocadas pelo laço de sangue que nos unia. Em vez disso, comecei a planejar. Não vingança imediata, isso seria tolo, como um toureiro inexperiente em salvaterra. Não, algo lento, psicológico, que o fizesse desabar como um prédio antigo no terreiro do Paço após um sismo. Primeiro, anônimo. Escrevi uma carta para o jornal local de Faro, descrevendo o caso sem nomes, mas com detalhes suficientes para cutucar feridas. Um predador solto entre nós, vivendo de mentiras em Lisboa. Publiquei sob pseudonimo. Dias depois, vi o João agitado, folheando o Correio da Manhã com mãos trêmulas. Alguém está a remexer no passado, Maria. Coisas velhas. Ela riu, nervosa. Bobagens, amor. Gente invejosa. Mas eu via o medo nos olhos dela agora, um vislumbre de dúvida que eu alimentaria como uma chama. A tensão crescia como a umidade antes de uma tempestade no Estoril. Eu me sentia dividida, parte de mim, a Ana ética, a jornalista que defendia a verdade nos tribunais de Lisboa, queria confrontá-lo abertamente. Mas a outra, a filha traída, sussurrava promessas de dor. Nas noites insones, eu caminhava pelas ruas empedradas do Chiado, passando pelas estátuas de Camões que pareciam me julgar. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. As palavras do poeta ecoavam, misturando-se às minhas. Uma tarde, enquanto ele tirava uma cesta, revirei os bolsos do casaco dele pendurado no hall. Encontrei um cartão de visitas amassado, um advogado em Portimão, especialista em defesas confidenciais. Meu sangue gelou. Ele estava se preparando. Para quê? Contra mim. Confrontei-a de novo, no quintal, sob o sol poente que tingia as paredes de ocre. Mãe, ele está mentindo para ti também. Eu sei. Lágrimas quentes escorriam pelo meu rosto, salgadas como o oceano de Cascais. Ela me abraçou, mas foi um abraço fraco, como o de quem segura uma âncora enferrujada. Filha. Eu escolhi acreditar nele. É mais fácil que acreditar que errei de novo. Aquelas palavras foram estupim. Eu saí dali, correndo pelas escadarias do bairro alto, o fado tocando em algum bar distante como um lamento pela minha inocência perdida. As semanas seguintes foram um labirinto de sombras e sussurros, onde cada esquina de Lisboa parecia conspirar contra mim. Eu mergulhava no trabalho como quem se afoga em vinho do Alentejo para esquecer, cobrindo um julgamento no Palácio da Justiça sobre corrupção na Câmara Municipal. Mas mesmo ali, entre advogados de gravata e juízes de toga negra, o fantasma do João me perseguia. Eu via o seu rosto nos réus, ouvia a sua voz nas defesas murmuradas, inocente até prova em contrário. Provei. Ou pelo menos, pensei que sim. Meu informante, um ex-policial reformado de Lagos que eu encontrara num café enfumaçado na Graça, me entregou mais gravações antigas de interrogatórios, onde o João, então conhecido como João Silva, admitia agressões sob pressão, mas escapava por falta de provas concretas. Ele é escorregadio como uma enguia no çado, disse o homem, cuspindo no chão. Bateu na mulher até ela sangrar, deixou-a com ossos quebrados.
Ela se matou 2 anos depois. Suicídio oficial, mas todos sabiam. Eu chorei no meu apartamento minúsculo em Alcântara, as paredes e quando com o ruído dos comboios passando pela ponte 25 de Abril. Como contar isso à mãe sem destruí-la? Ela, que crescera em aldeias do Minho onde as mulheres engoliam humilhações como pão seco, via no João um porto seguro. Eu decidi, cartas anônimas para ela. Não acusações diretas, mas sementes de dúvida, como as que plantam as oliveiras no Alentejo, lentas, mas inevitáveis. A primeira chegou numa manhã chuvosa de outono, quando o céu de Lisboa se desfaz em garoa fina como lágrimas de saudade. Dentro do envelope simples, uma cópia do depoimento da vítima. Ele me prometeu o céu, mas me deu o inferno. As mãos dele cheiram a morte. Sem assinatura, só um selo de cera com o brasão de Faro. Ela leu na cozinha, eu espiando da porta. O rosto empalideceu, mas ela amassou o papel e o atirou ao fogo da lareira, murmurando uma oração à Virgem de Nazaré. O João percebeu. Naquela noite, durante o jantar de cataplana de marisco que ele preparara com orgulho, como no Algarve, minha gente. Ele me fitou por cima do copo de vinho verde. Ouvi dizer que é mexericos na vizinhança, Ana. Alguém a espalhar veneno sobre velhos conhecidos. Cuidado, não vá o veneno voltar para ti. O sorriso era afiado como uma navalha de barbear em Porto. Eu ri, forçando leveza. Veneno. Em Lisboa, é só fofoca de café. Como aquela história do fantasma no castelo de São Jorge. Mas por dentro, o medo se misturava à raiva, um coquetel amargo que me fazia tremer. Comecei a trancar a porta do quarto, a checar as janelas à noite, imaginando mãos invisíveis no escuro. O Dr. Almeida me alertou na sessão seguinte, no seu consultório com vista para o Mosteiro dos Jerónimos. Isso é escalada, Ana. A tua mente está a construir um ciclo de trauma vicário. Tu não foste a vítima, mas ages como se fosses. Ou vais perder-te. Ele era um homem de meia-idade, com óculos de ar fino e sotaque de Coimbra, que dissecava psiques como um cirurgião em Santa Maria. Mas eu não queria parar. Parar seria trair aquela mulher morta, trair a mim mesma. Então, avancei. Marquei um encontro com a irmã da vítima, agora uma viúva em Tavira, que concordou em falar por telefone. Ele destruiu a minha mana, Ana. Bateu nela por ciúmes, por nada. Fugiu quando a polícia apertou, deixando-a sozinha com as dores. Sua voz era um rio seco, carregada de ressentimento acumulado como sal nas salinas do Ria Formosa. Se a tua mãe não acredita, faz tu justiça. Mas cuidado, homens como ele cheiram o medo. Eu gravei a chamada, transcrevendo cada palavra em noites febris. Envia a transcrição para a mãe, desta vez com uma flor seca de alfazema colhida no quintal, um toque pessoal, para lembrar-lhe do nosso jardim compartilhado. Ela leu em silêncio, os olhos vidrados. Depois, confrontou-o. Eu ouvi da escada, o coração na boca. João, estas cartas. O que é isto? Dizes que o passado está enterrado, mas parece que te persegue. Voz dela trêmula, como folhas ao vento de Monsanto. Ele negou, claro. Mentiras, amor. Inimigos do passado, talvez o marido daquela maluca que inventou tudo por vingança. Eu te contei, um mal-entendido em Faro, nada mais. Ele a abraçou, e eu vi pelas frestas da porta, mãos possessivas nas costas dela, lábios no pescoço. Ela cedeu, como sempre, murmurando, desculpa, foi estupidez minha. Fúria me consumiu. Saí de casa naquela madrugada, vagando pelo Tejo até o nascer do sol pintar as águas de ouro. Ali, sentada no perdão de Belém, decidi, não mais sementes. Hora de colheita. Comecei a pesquisar fraquezas dele, descobri que ele devia dinheiro a agiotas do bairro da Ajuda, apostas em corridas de cavalos em Mafra, dívidas que cresciam como era invasora. Um telefonema anónimo para um deles, descrevendo bens da casa. O João Mendes tem uma viúva ingênua e uma filha burra. Fácil de apertar. Os cobradores vieram dias depois, 2 tipos de jaqueta de couro batendo à porta ao meio-dia. Pagamento, Mendes. Ou levamos o que é nosso, a casa, a mobília, talvez a mulher. O João empalideceu, suando como porco no São Martinho. Pagou com economias dela, gritando depois no quarto, alguém nos traiu. Juro que descubro quem.
Eu assisti da rua oposta, escondida atrás de um bonde parado. Satisfação misturada à náusea, era o começo, mas o veneno já corria nas veias da família. A mãe chorou naquela noite, sozinha na cozinha, e pela primeira vez, eu não consolei. Em vez disso, sussurrei para mim mesma: tu escolheste, mãe. Agora, aguenta. A paranoia dele crescia. Ele instalou trancas novas, escava o correio como um cão farejando intrusos. Uma vez, me pegou no quarto dele, fingindo arrumar. O que procuras, Ana? Mais mentiras para envenenar a tua mãe. Seus olhos eram poços de ódio, o cheiro de tabaco sufocante. Nada, padrasto. Só poeira. Mas eu saí com um frasco de remédios dele na bolsa, analgésicos fortes, prescritos para dores crônicas que ele atribuía à velhice. Guardei-o como uma arma carregada. O outono avançava, folhas douradas caindo como confetes fúnebres nas ruas de Lisboa. Eu me sentia uma estranha na própria casa, uma espectro entre vivos. O doutor Almeida notou na terapia: estás a descer ao abismo, Ana. A vingança é um espelho quebrado, reflete o pior de ti. Mas eu via no espelho uma mulher endurecida, como as rochas de Sagres batidas pelo mar, pronta para o embate. O inverno chegou a Lisboa como um amante ciumento, embrulhando a cidade em névoa e chuva que tamborilava nos telhados de telha vermelha como dedos impacientes. Eu me afundava em mim mesma, o trabalho no jornal virando uma âncora, artigos sobre desigualdade social no Martim Muniz, onde imigrantes contavam histórias de abuso que ecoavam a minha. Mas à noite, na solidão do quarto, o passado do João se entrelaçava com o meu, sendo um tapete de pesadelos onde eu era a mulher de Faro, gritando por socorro no escuro. Comecei a documentar tudo, diários em código, fotos roubadas dele dormindo, com rugas profundas como sulcos de lavoura no ribatejo. Ele vai cair, escrevia, as palavras uma oração profana. A mãe notava a minha distância, convidando-me para chás na pastelaria Versalhes, onde provávamos pastéis de nata quentes e fingíamos normalidade. Filha, o que te come por dentro? És como o teu pai, sempre a remoer. O nome dele, evocado como um fantasma, me feria mais que sal em ferida aberta. Não sou como ele, mãe. Ele fugiu. Eu fico e luto. Mas ela balançava a cabeça, os brincos de prata tilintando como sinos de aviso. O João, astuto, tentava se aproximar, presentes bobos, um lenço de seda do Chiado, um bilhete para a minha enteada favorita. Eu os queimava na pia, assistindo as chamas dançarem como demónios em noite de Santo Antônio. Então, o golpe psicológico, eu hackeei o e-mail dele, nada sofisticado, só uma senha fraca como Faro 1998, que eu adivinhara. Dentro, trocas com o advogado de Portimão, a filha suspeita. Cubra as pistas. Se ela apertar, usa a mãe como escudo. Raiva pura me invadiu, quente como vinho de colares. Imprimi tudo, deixando cópias, acidentalmente, na mesa dela durante uma ausência dele. Ela encontrou, claro. O confronto explodiu na sala, vozes ecoando pelas paredes caiadas. João, isto é verdade. Usar-me contra a Ana. Meu Deus, o que és tu? Lágrimas dela, soluços que partiam o coração. Ele urrou de volta, voz grave como trovão no Gerês: ela é uma mentirosa, Maria. Uma pirralha ciumenta que quer te virar contra mim desde que casei contigo. Acredita em mim, não nela. Ouvi o tapa, não sei de quem para quem, seguido de silêncio sepulcral. Depois, portas batendo, ela trancada no quarto, ele saindo para a rua chuvosa. Eu entrei então, ajoelhando-me ao lado dela na cama desfeita. Vês agora, mãe? Ele é veneno. Ela me olhou, olhos inchados como ostras no Algarve, e sussurrou: talvez. Mas e agora? Eu o amo, Ana. Ou pensava que amava? Que fiz eu da minha vida? Aquele momento foi o ápice da minha vitória parcial, a dúvida enraizada, florescendo como jasmim noturno. Mas também o início do meu colapso. Naquela noite, sonhei com o pai, afogado no mar de Aveiro, estendendo a mão: salva-a, Ana. Mas salva-te primeiro. Acordei suando, o frasco de remédios na mesa de cabeceira piscando como um olho acusador. Decidi escalar, contato com a imprensa local. Um repórter amigo no Público, especializado em crimes não resolvidos, mordeu a isca.
História suculenta, Ana. Um abusador doméstico impune vivendo em Lisboa. Vamos expor. Publiquei anonimamente, mas com detalhes que apontavam para ele, sem nome, mas o suficiente para vizinhos cochicharem no elevador. O João enlouqueceu. Bateu à porta do meu quarto à meia-noite, punho cerrado. Foste tu, não foste. A destruidora da nossa família. Seu hálito fedia a aguardente, olhos injetados como os de um touro em Corus. Abri a porta só uma fresta, coração martelando. Não sei do que falas. Mas se o passado te assombra, talvez devesses confessar. As palavras saíram frias, calculadas, como um xeque-mate em damas jogadas nas esplanadas do príncipe real. Ele rosnou, empurrando a porta. Confessar o quê? Uma briga boba de juventude. Tu não sabes nada, malta. Mas vi o pavor, puro, cru, como o de um ladrão pego no ato no mercado de Campo de Ourique. Ele se afastou, cambaleando para a sala, onde derrubou uma garrafa de moscatel. A mãe acordou, acalmando-o como uma criança febril. Vai embora, João. Dorme no sofá. Amanhã falamos. Pela primeira vez, ela o repeliu. Eu sorri no escuro, mas o gosto era azedo. O Dr. Almeida, na sessão de emergência, diagnosticou: estás viciada na dor dele, Ana. Isso é sadismo transferido, a raiva pelo teu pai, pelo abandono, agora canalizada. Ou vais quebrar todos. Ele tinha razão, em parte. Eu via o reflexo no espelho do banheiro, olheiras profundas, pele pálida como queijo de azeitão. Mas parar? Impossível. A máquina da vingança girava, engrenagens lubrificadas por anos de silêncios familiares. Invernia profunda, Natal se aproximava, luzes piscando na Avenida da Liberdade como estrelas falsas. A família fingia unidade, ceia com rabanadas e bacalhau, mas o ar carregado de minas. O João bebia mais, histórias do Algarve virando delírios, eu era um homem honrado, pescando atum em Sagres. Aquela vadia inventou tudo por ouro. Eu contra-argumentava sutilmente, à mesa: mãe, lembras da avó contando de abusos em aldeias? Mulheres caladas por vergonha. Ela assentia, mas desviava o olhar. Então, o turning point, uma carta dela para mim, escondida no meu casaco. Ana, amo-te. Mas temo que tenhas razão. Ele me assusta agora. Ajuda-me a sair disto. Lágrimas borravam a tinta. Meu coração inchou, Vitória. Ou armadilha? Respondi com um plano: vamos à polícia em Lisboa. Contamos tudo. Mas ela hesitou, como sempre, e se ele negar? E se me deixar sozinha de novo? A hesitação dela reacendeu a fúria. Eu acelerei, vazamento para redes sociais, um perfil anónimo postando trechos do depoimento com hashtag Justiça para Vítimas Abuso Doméstico Portugal. Viralizou entre grupos de feministas no Porto e Coimbra, chegando a Lisboa como onda de tsunami. O João recebeu chamadas, amigos distantes cortando laços, olhares no supermercado da Pingo Doce. Ele confrontou-a abertamente: és cúmplice dela agora. A tua filha louca vai nos arruinar. A briga final daquela fase, pratos voando, ele gritando puta traidora, ela chorando, sai da minha casa. Eu intervi, empurrando-o para a porta. Vai, monstro. O teu reinado acabou. Ele saiu, mas não sem uma promessa sussurrada no meu ouvido: vais pagar por isto, Ana. Devagarinho. O cheiro dele ficou, como podridão no ar. Sozinha com ela, abracei-a forte. Acabou, mãe. Mas no fundo, eu sabia, não. A vingança era minha agora, pessoal, um demônio que eu alimentara demais. A primavera irrompeu em Lisboa como uma paixão proibida, jacarandás roxos florescendo nas ruas do Saldanha, contrastando com o inverno que ainda congelava a minha alma. O João se fora há semanas, alugando um quarto miserável na pensão Amor em Alfama, mas sua ausência era uma presença fantasmagórica, cartas não enviadas, olhares de vizinhos curiosos, e o silêncio opressivo entre mim e a mãe. Ela andava como uma sombra de si mesma, cozinhando pratos sem graça, os olhos perdidos no horizonte do Tejo visível da janela. Devíamos ir à esquadra, mãe. Denunciar formalmente, eu insistia, durante cafés na Brasileira, onde poetas outrora bebiam absinto.
Mas ela balançava a cabeça, dedos entrelaçados no rosário de madrepérola. E se voltarem os escândalos? Eu sou de uma geração que esconde, Ana. Vergonha é pior que morte. Vergonha. A palavra me corroía como ácido no estômago. Eu, que lutara por verdades em editoriais sobre Me Too em Portugal, vi agora como o patriarcado enraizava fundo, como as raízes das sobreiras no Alentejo. Decidi, se ela não agia, eu o faria desabar sozinho. Meu plano amadurecia em segredo, páginas de um caderno escondido, passos lógicos, frios, como um thriller de Manuel de Oliveira, lento, mas inexorável. Primeiro, isolei-o financeiramente. Com o contato dos agiotas, obtido via um informante no jornal, anonimo avisei, Mendes está falido, mas tem uma pensão vitalícia da falecida esposa. A filha controla. Mentira parcial, mas o suficiente. Eles apertaram, batendo na porta dele à luz do dia, vozes e quando pelo bairro, paga ou perdemos a paciência, velho. Ele ligou para ela, voz quebrada no telefone que eu, acidentalmente, ouvi, Maria, eles vêm por mim. Ajuda-me, por amor de Deus. Ela hesitou, olhou para mim suplicante. Não, João. Resolve sozinho. Clique. Pela primeira vez, ela o cortou. Eu exultei internamente, mas o júbilo era tingido de culpa, como vinho azedo. O Dr. Almeida me confrontou. Estás a torturá-lo psicologicamente, Ana. Isso é crime moral. Onde acaba a justiça e começa a loucura? Seus olhos, sábios como os de um padre em Fátima, me perfuravam. Lembra, a mente humana quebra devagar, mas quando quebra, leva tudo. Ele tinha razão. Eu começava a quebrar. Pesadelos agora me visitavam acordada, visões dele me sufocando, ou pior, da mãe se jogando do aqueduto das águas livres. Para contrabalançar, mergulhei em terapia alternativa, sessões de yoga no lumiar, onde instrutoras de Évora me ensinavam a respirar o prana, mas o ar saía viciado de ódio. Próximo passo, exposição pública. Colaborei com um podcast sobre crimes reais, Sombras de Portugal, narrando a história sob véu de anonimato. Imagino um homem que bateu, fugiu, e reconstruiu a vida em Lisboa como santo. Quantas Marias ainda sofrem em silêncio? A voz minha, distorcida, ecoa em apps de todo o país, de Braga a Lagos. Viral, com milhares de downloads. O João ouviu, claro. Veio à casa numa tarde de sol, rosto magro como pergaminho antigo, olhos fundos. Ana, por favor. Para com isto. Eu confesso, errei em Faro. Bebia, perdi a cabeça. Mas mudei. Pela tua mãe, por ti. Ele se ajoelhou no hall, lágrimas genuínas. O teatro de fado. A mãe assistia da cozinha, imóvel como estátua de D. Sebastião. Eu levantei pelo colarinho, voz baixa, confessar. Tarde demais. Tu roubaste a paz dela, a confiança. Agora, devolvem sofrimento. Ele saiu derrotado, mas plantou dúvida. Ela te odeia por isto, Ana. Vais ficar sozinha. As palavras ecoaram, envenenando. De fato, tensão cresceu entre nós. Ela me acusava em sussurros, estás a matá-lo aos poucos, filha. Isso não é amor. Amor. Eu ria amargamente. Amor é proteger, mãe. Tu não fizeste. Eu faço. Para aprofundar o tormento dele, enviei presentes, fotos ampliadas da vítima, com legendas, lembras dela. Entregues por mensageiro no trabalho dele, limpador numa fábrica de conservas no Barreiro. Colegas cochicharam, gerência questionou. Demissão iminente. Ele retaliou, mensagens anônimas para o meu editor, insinuando que eu fabricava histórias por vingança pessoal. A repórter Ana Lopes é instável, persegue inocentes. Meu chefe me chamou, Ana, foco no factual. Rumores de burnout. Humilhação queimou, mas endureci. É defesa, senhor. O alvo sabe que o acerto vem. Noites viravam vigílias, eu passeando pelo aquário de Lisboa, peixes flutuando como memórias submersas. Ali, planejei o clímax, um confronto final, gravado, para expor de vez. Convidei-o para um café no Time Out Market, neutro, lotado de turistas.
Ele veio, desgrenhado, cheirando a desespero. O que queres agora? Renda-te. Gravação rodando no meu telefone escondido. Quero ouvir-te admitir, João. Para a minha mãe, para a justiça. Voz minha firme, como âncora no chão do mar. Ele riu, amargo. Admitir. Matei uma parte de mim naquela noite em Faro. Bati nela porque ela me traía, bebia como eu. Mas suicídio. Não fui eu. Agora, tu me matas por tabela. Confissão parcial, mas ouro. Eu parei a gravação, coração acelerado. Enviei o áudio para ela, sem edição. Ela ouviu sozinha, depois me chamou, Ana. Ele disse. Meu Deus. Choramos juntas, abraçadas no sofá gasto, o primeiro laço verdadeiro em meses. Mas eu não parei. O áudio vazou para o podcast, editado para soar completo. Escândalo, abusador confessa em Lisboa. Jornais pegaram, de O Expresso ao Sol. O João fugiu para o sul, Algarve chamando como sirene. Eu me sentia deusa e demonio. A mãe me perdoou. Obrigada, filha. Mas o preço? Alto demais. Alto, sim. Meu sono fugira, substituído por visões de mãos ensanguentadas. O verão de 2025 caiu sobre Portugal como um manto de fogo, o calor ondulando nas ruas de Lisboa como miragens no deserto do Alentejo. O escândalo do João explodira como fogos de artifício no Santo António, páginas de jornais vomitando o seu nome, ex-abusador doméstico exposto por enteada vingativa. Entrevistas pediam-me anonimato, mas eu recusava, Ana Lopes, voz das silenciadas. O Diário de Notícias me promoveu, mas o preço era o vazio na casa, onde a mãe se movia como viúva recente, costurando fantasmas em vez de vestidos. Ele se escondera em Faro, nunca zebra à beira-mar perto de Olhão, onde o Atlântico rugia acusações. Meu informante, o ex-policial, confirmou, está quebrado, Ana. Bebe raqui até cair, murmura o teu nome como praga. Satisfação. Sim, mas rala, como pão sem manteiga. O Dr. Almeida diagnosticava, pós-vitimização invertida. Tu salvaste, mas destruíste. Terapia intensiva agora. Intensiva, sessões duplas, onde desenterrei o meu próprio abismo. O pai não afogara, fugira para Brasil como amante, deixando cartas que a mãe queimara. Não queria que odiasses, filha. Ódio transferido, sim. O João fora bode expiatório perfeito. Mas o ciclo não parava. Descobri que ele planejava revanche, e-mails para um detetive particular em Setúbal, desenterre sujeira da Ana Lopes. Provas de instabilidade. Contra-ataquei, contratei o mesmo detetive, invertendo. Relatório veio, histórico limpo dele, mas dívidas e um caso menor de violência em 2005, arquivado. Armada, marquei o confronto final. Dirigi até Faro num Fiat alugado, o sol escaldante queimando a pele como ironia. O casebre fedia a peixe podre e desespero, redes de pesca rasgadas no quintal. Ele abriu a porta, espectro de si mesmo, barba por fazer, olhos engestados. Ana. A destruidora veio terminar o serviço. Voz rouca, como concha quebrada na praia de Quarteira. Sim. Para acabar. Entrei, sentando na cadeira bamba, gravador no bolso. Confessa tudo. Para a polícia, para o mundo. Ele riu, servindo vinho azedo. Confesso. Matei-a devagar, sim. Bati porque ela me fazia sentir pequeno, como o mar engole barcos em tormenta. Depois, fugi para a tua mãe, pensando redenção. Mas tu és pior. Uma vingadora sem misericórdia, como as moras das lendas. Palavras cortaram, mas segui, misericórdia. Para quem? Pela mulher que se matou. Mostrei fotos dela, ampliadas, olhos acusadores. Ele desabou, cabeça nas mãos. Sim. Eu a empurrei para o abismo. Bebíamos, brigávamos. Uma noite, apertei o pescoço dela até. Ela parou de lutar. Disse que foi acidente, mas a polícia acreditou no suicídio. Agora, tu me empurras para o mesmo. Confissão completa,
gravada em cristalino. Lágrimas dele, minhas frias. Adeus, João. A justiça tarda, mas chega. Saí dali, o mar de Faro lambendo os pés como absolvição negada. Enviei o áudio para autoridades em Lisboa, denúncia formal, com provas. Prisão veio dias depois, algemas no casebre, flashes de câmaras no tribunal de Faro. A mãe soube pela TV, no telejornal da RTP. Filha. Tu o fizeste. Não alegria, mas alívio exausto. Abraçamo-nos no jardim, flores de buganvília caindo como confetes de redenção. Mas o vazio persistia. Amigos se afastavam, vingativa demais. Ana, o editor questionava a ética. O doutor Almeida, agora, cura-te. A vingança é um vinho que embriaga, mas deixa ressaca eterna. Eu tentava, viagens a Sintra, caminhadas nas matas úmidas onde mitos sussurravam segredos. Mas o fantasma dele me seguia, não como monstro, mas como espelho, eu batera de volta, com palavras e atos, tornando-me o que odiava. Verão acabava, vindimas no Douro chamando. A mãe e eu fomos, colhendo uvas doces sob sol dourado. Perdoa-me, Ana. Por não ouvir. Sussurrou ela, mãos roxas de sumo. Perdão mútuo, mãe. Somos humanas, falhas como o vinho jovem. Mas no fundo, a semente da dúvida, tinha valido. A vítima de Faro sorria em sonhos, grata. Mas o João, na cela de Évora, talvez me amaldiçoasse. O outono retornou a Portugal com folhas avermelhadas dançando nas calçadas do Parque Eduardo VII, um ciclo que mocava a minha própria roda de fortuna. O julgamento do João em Lisboa fora um circo midiático, repórteres acotovelando-se no Palácio da Justiça, eu como testemunha principal, voz firme narrando horrores sob o olhar impassível do juiz. Ele confessou, excelência. Áudio irrefutável. Condenação, 15 anos por homicídio involuntário reaberto, mais agravantes por reincidência moral. A sala explodiu em flashes, mas eu saí para a chuva, vazia como a sé pós-missa. A mãe envelhecera 10 anos naqueles meses, cabelos brancos como neve no Gerês, mas um brilho novo nos olhos, liberdade, tardia. Vendemos a casa no Barro Alto, mudando para um apartamento modesto em Campo de Ourique, perto de pastelarias que cheiravam a canela e perdão. Nova vida, filha. Sem sombras. Dizia ela, plantando ervas no balcão, manjericão, tomilho, como se curasse feridas com aromas. Eu. O jornal me idolatrava como heroína, mas demónios internos riam. Pesadelos agora invertidos, eu na cela, mãos dele no meu pescoço, sussurrando, igual, Ana. Igual. O Dr. Almeida prescrevia meditação mindfulness, sessões em grupo para sobreviventes de trauma familiar no Centro de Bem-Estar de Alfama. Ali, mulheres como a de Faro compartilhavam, vingança cura. Só liberta espaço para dor nova. Libertava, sim. Comecei a namorar, um fotógrafo do jornal, Miguel, com sotaque de Évora e mãos gentis que traçavam mapas na minha pele sem posse. Tu és forte, Ana. Mas deixa-me carregar um pouco. Noite sem seu estúdio no Lisboa Factory, vendo o Tejo de noite, eu confessava fragmentos, matei um homem sem tocar nele. Ele entendia, sem julgamento. Justiça, não morte. És humana. Mas o clímax veio inesperado, carta da prisão, caligrafia trêmula do João. Ana, perdoa. O abismo olha de volta, como tu me ensinaste. Diz à Maria que à mãe, à minha maneira torta. E a ti? Obrigada por me forçares a ver. Li na varanda, vento salgado do rio, lágrimas misturando-se à chuva fina. Mostrei à mãe. Ela chorou, queimando a carta como outrora as do pai. Acabou, filha? Verdadeiramente. Não acabou. Anos depois, em 2030, eu publicaria um livro, Sombras no Tejo, uma crónica de vingança e redenção, best-seller em feiras de Lisboa e Porto. Palestras em universidades de Coimbra, onde estudantes debatiam, ética ou emoção. Onde a lei falha, o coração julga. Eu respondia, ambos. Mas cuidado, o coração sangra. Hoje, aos 33, caminho pelas praias de Cascais com Miguel e uma filha de olhos castanhos como os da mãe. O mar sussurra segredos, lavando cicatrizes.
O João. Saiu em condicional, vive recluso em Tavira, voluntário em abrigos para abusadores, redenção tardia, talvez sincera. A mãe. Casou de novo, um viúvo gentil de Braga, dançando folclore em festas de São João. Tu me salvaste, Ana. Mas salva-te sempre. Eu salvo. Diariamente, escolhendo luz sobre sombra, perdão sobre ódio. Mas lembro, avisei, ela recusou ouvir. E no silêncio que seguiu, nasci de novo, vingadora, sim, mas humana, falha, portuguesa até o osso.